Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Samuel Dalelast, sou médico e esse é o nosso espaço aqui no YouTube para discutirmos temas relacionados à saúde, bem-estar e qualidade de vida. Hoje é sexta-feira, dia em que eu passo aqui não para dar aquela diquinha rápida sobre saúde como eu faço toda segunda-feira aqui nesse canal. Sexta-feira é o dia de uma aula de bioquímica tentando traduzir aí um linguajar médico difícil para que o nosso público leigo consiga entender e se utilizar de muita informação sobre saúde. E toda sexta-feira tentando criar novas ideias de novos vídeos, lendo os comentários abaixo, né? Eu gosto muito de usar os comentários que você escreve aqui, as solicitações, os pedidos, para poder ter ideias de novos vídeos. Mas outra coisa, outra forma de pensar em assunto é dar uma navegada no YouTube e no Instagram e ver alguns assuntos polêmicos que vão sendo, que as pessoas vão trazendo ao longo dos dias, das semanas. E assim, recentemente teve um monte de médico integrativo, de nutricionista, fazendo aqui postagens sobre algo que talvez muitas pessoas tenham pensado, assim, muitos seguidores tenham pensado que é uma novidade, uma descoberta. Eu fiquei olhando e pensei, ué, mas a gente já fala há pelo menos uns 20 anos que paracetamol é a maior causa de transplante hepático no mundo. Já se sabe disso há 20 anos, mas recentemente isso foi publicado em massa e eu vi que as pessoas se horrorizaram, se apavoraram, ficaram preocupadas com essa informação. Então eu pensei, opa, eu acho que por mais que isso seja algo antigo, o nosso público talvez não saiba. Então merece um vídeo e aí então vamos entender tudo que envolve essa droga, que é um dos analgésicos mais utilizados no mundo e por ser usado em longa escala e por custar muito pouco, eu acho que esse seja o motivo que as pessoas não entendem o perigo por trás do paracetamol, o perigo que ele representa quando usado, é usado de forma abusiva. E eu, na época de faculdade, né, ao final do curso, eu fiz estágio, a gente passou por postos de saúde em vilas mais pobres e tal, e eu percebo que principalmente nas comunidades menos favorecidas financeiramente, o paracetamol é uma droga que as pessoas têm em estoque nas gavetas. Por que eu sei disso? Porque assim, o governo ele dá medicamentos para pessoas menos favorecidas, né? Então existe a farmácia popular e para isso o paciente que frequenta seu posto de saúde, do bairro onde ele mora, ele vai lá todo mês ou a cada 2 meses para fazer para renovar aquela prescrição de remédio que ele utiliza. Então, a pessoa toma antihipertensivo, né, tem a pressão alta, toma remédio para o diabetes, remédio para o colesterol e ela tem que estar sempre renovando essa receita com o médico do posto. E é incrível que nessas receitas tem lá assim, ó, losartana, né, tomar uso contínuo, glifage, uso contínuo, omeprazol, uso contínuo, sim, tem muito disso. E aí sempre tem lá o paracetamol, uso contínuo, tomar de 6 em 6 horas se tiver dor. Aí eu ficava pensando, gente, as pessoas renovam receita de paracetamol para ter em casa isso e ser usado como se estivesse tomando balinha tic-tac, aquelas tic-tac que abre ali e fica ao longo do dia tomando balinha, entendeu? Isso é muito perigoso e é por isso que a gente tem então esse dado, essa informação de que o uso abusivo de paracetamol representa hoje a causa número 1 no mundo de transplante de fígado, que é justamente o órgão que metaboliza 95% do fármaco. Antes de mais nada, a gente tem que classificar aqui o paracetamol, né? Que fármaco ele é? Ele entra na linha dos analgésicos e antitérmicos. Porque a via da dor e da temperatura andam juntas, tá? Então, paracetamol, ele atua tanto na dor quanto na temperatura.
Esse fármaco aqui, ele é, na verdade, fruto de um incidente da farmacologia, tá? Por quê? O nome do paracetamol, a gente chama ele de acetaminofeno. Só que, oficialmente, ele só existe desde 1955, tá? Mas ele já era utilizado desde 1900, mais ou menos. Os registros mostram que em 1900 a acetanilida é o precursor do paracetamol, era utilizado como analgésico, só que a acetanilida, ela tinha um problema. Ela transformava a hemoglobina, que é o principal carreador, transportador de oxigênio no corpo, transformava a hemoglobina em metaglobina. E a metaglobina, ela não tem capacidade de transportar oxigênio na célula vermelha do corpo, né? Então, as pessoas que usavam acetanilida para fazer analgesia apresentavam o que a gente chama de cianose, que é quando a pele começa a ficar mais azulada, arroxeada, e essas pessoas sentiam mais cansaço, mais fadiga. Então era um grande efeito colateral do uso da acetanilida. Só que o acetaminofeno é um subproduto da acetanilida. E quando se descobriu isso, então se estudou como usar somente a fração da acetanilida que realmente atua na temperatura e na dor. E aí então nasce acetaminofeno em 1955. Um fármaco então amplamente utilizado na medicina por ter uma boa biodisponibilidade, um fármaco que realmente tem uma boa biodisponibilidade, meia-vida de 1 a 4 horas, a depender do percentual de gordura do paciente, né? Quanto maior o percentual de gordura, a meia-vida mais curta. Tem a sua excreção feita pelo rim e o metabolismo feito pelo fígado. E é aí que a gente vai depois, posteriormente, entender essa questão de metabolismo hepático e o quanto isso pode ser ou não agressivo para o fígado, tá bem? Porque antes a gente vai falar aqui um pouquinho da farmacodinâmica do remédio. Farmacodinâmica. O que significa isso? É como que o paracetamol age no corpo. E veja bem, não existe até hoje um estudo definitivo mostrando exatamente qual é a forma de ação do paracetamol, tá? Da acetaminofeno. Existem 4 vias já descritas e nenhuma delas realmente bem embasada, o que leva a gente a pensar que talvez o paracetamol não haja por uma única via, e sim por algumas vias, e é isso que faz com que ele tenha esse resultado muito bom, porque ele realmente tem um bom efeito analgésico, um bom efeito antitérmico, tá? Para a gente entender as vias da farmacodinâmica aqui do paracetamol, a gente tem que fazer uma pequena revisãozinha, lembrando de onde começa a cascata inflamatória do corpo, tá? Porque aqui é o seguinte, ó, os fosfolipídios de membrana, aqui tem uma célula, tá? E a célula tem a sua membrana composta por fosfolipídios, que são gorduras. Essas gorduras, elas são transformadas em ácido araquidônico. Vamos escrever aqui. Quem faz isso é uma enzima chamada fosfolipase A2, tá? Fosfolipase A2 vai transformar em ácido araquidônico. Araquidônico. Tá travando tudo aqui hoje. Vai sair. Bom, o ácido araquidônico, ele é o início da cascata inflamatória. Ele vai dar origem a interleucinas, prostaglandinas e ciclooxigenases. Ciclooxigenase de série 1 e ciclooxigenase de série 2, que a gente chama de COX-2, tá?
E a COX-2, então, ela é um agente pró-inflamatório. Os anti-inflamatórios não esteroides, que seriam o quê? Ibuprofeno, diclofenaco, todos esses remédios que a gente conhece como anti-inflamatórios, eles vão atuar inibindo a COX-2. O paracetamol, ele não tem um efeito anti-inflamatório, como eu disse, ele é só um antitérmico analgésico. Só que existe já descrição de que o paracetamol inibe esta conversão de ácido araquidônico em COX-2, porém apenas no sistema nervoso, né? A nível de sistema nervoso central. Então, aqui a gente entende por que ele não tem esse efeito anti-inflamatório a nível de corpo, mas atua muito bem numa dor de cabeça que muitas vezes é desencadeada por uma resposta inflamatória. Então, aqui seria a primeira hipótese, a primeira via descrita da ação do paracetamol. Outra via conhecida do paracetamol é ele atuando diretamente no ácido araquidônico através de uma hidrolase chamada AM404, que é a 4-araquidonoilfenolamina. 4-araquidonoilfenolamina é uma amina que vai aumentar os canabinoides endógenos ou os endocannabinoides. A gente falou muito disso no vídeo sobre canabidiol, né? Porque o aumento dos canabinoides endógenos regula o que a gente chama de nociceptores. O que são nociceptores? São os receptores para dor que nós temos no corpo. O cérebro só sabe que ele tem que sentir dor se os receptores espalhados ao longo do corpo mandarem informação álgica, informação dolorosa para o cérebro. Aí o cérebro falou, tenho que disparar a sensação da dor, tá? Então, essa sensação da dor, ela é amenizada pelos endocannabinoides, que vem de uma reação que é através da AM404, que é quando o paracetamol atua diretamente no ácido araquidônico. E essa é a segunda forma de atuação do paracetamol no corpo humano. E as outras duas vias? O paracetamol, ele age na óxido nítrico sintetase, óxido nítrico sintetase, diminuindo, então aqui quando ele atua nessa enzima, ele diminui o óxido nítrico, porque o óxido nítrico também pode estar associado ao aumento da dor se já existir uma inflamação pré-existente, tá? Então, olha aí, falamos já da terceira e a quarta via é nos receptores de serotonina, que a gente chama de receptores serotoninérgicos, modulando também a dor, tá? Então aqui a gente aprendeu todas as vias que o paracetamol realmente pode atuar, diminuindo a sensação de dor. A gente fala de dor, mas lembrando que a temperatura entra junto nessa carona aqui. Se o paciente tiver uma hipertermia e tomar o paracetamol, ele vai ter a modulação da temperatura, associado, obviamente, à modulação da dor. E agora a gente tem que entender por onde que este remédio irá passar ao longo da sua trajetória por dentro do corpo, como é metabolizado, como é excretado. E a isso a gente chama então de farmacocinética. E a gente sabe que de 95 a 98% do paracetamol, então, é metabolizado a nível hepático, fígado. Ok? E as duas vias aqui é a via da sulfidrilação, que precisa do radical do grupo sulfidril,
que é o grupo SH, né, onde a gente tem o enxofre participando do metabolismo hepático, e a via que usa o ácido glucurônico. Ácido glucurônico derivado da glicose, que aqui a gente chama de via da glucuronidação. Glucuronidação, tá? É o grupo que usa sulfidril e o ácido glucurônico. Aqui a gente está falando de duas vias diferentes de detoxificação. Isso aqui é detox hepático, tá? Quando a gente fala em detox, o detox ele passa pela via da sulfidrilação e a via da glucuronidação. Olha só, o ácido glucurônico é derivado da glicose. Então, uma das coisas aqui mais preocupantes é que geralmente quando alguém está com uma gripe forte, com uma virose e precisa então usar um paracetamol, o que acontece? Nesse momento, uma virose forte, uma gripe, qualquer coisa assim, ela vai trazer o que a gente chama de inapetência, né? A pessoa não tem fome, ela fica prostrada, abatida e sem fome. E aí ela deixa de comer. E se ela deixar de comer e porventura ela baixar muito os níveis de glicose, ela compromete a formação do ácido glucurônico e compromete então uma das vias de detoxificação do fígado. O que a gente tem que falar aqui até para deixar claro, porque eu vi que esses posts falando sobre paracetamol e o perigo e o risco de um transplante do fígado, eles foram um pouco sensacionalistas, talvez essa é a palavra, tá? Por quê? Porque tanto a via da glucuronidação, da sulfidrilação, elas são vias tranquilas. O fígado faz isso, não sofre, não tem grandes problemas, tá? Só que isso é dose dependente, ou seja, a pessoa está com uma dor e tomou um comprimido de paracetamol, ela não vai sofrer, o fígado não vai sofrer, nada vai acontecer com esse fígado. Claro, estou partindo do princípio que é uma pessoa saudável, né? Se a gente pega uma pessoa com 120 quilos, com esteatose hepática, com gama-GT de 70, com TGO, TGP em 60, se a pessoa já está com sofrimento hepático, qualquer coisa que ela tomar de remédio já é ruim para ela. Agora, uma pessoa saudável, com fígado saudável, sem gordura no fígado, tomou um comprimidinho, 500 miligramas de paracetamol, não vai sofrer porque tomou um comprimido. Só que aí é que tá. O paracetamol é um dos analgésicos mais abusados. As pessoas abusam do paracetamol. Ninguém toma um comprimido. É muito difícil esse usuário consciente. As pessoas usam demais. E aí esgota aqui essa via de detoxificação do fígado. E aí o que vai acontecer? Vai ter que ter um apelo. O fígado vai começar a apelar para uma outra via dependente de glutationa. Glutationa, peroxidase, é uma via antioxidativa do fígado que tem ela é representada pelo radical GSH, né? Ela também tem esse radical SH e essa via é uma via que vai sempre resolver os pepinos que o fígado arrumar, entendeu? O fígado entrou em estresse oxidativo, a glutationa vai entrar como salvadora e é isso que vai acontecer quando o fígado começar a sofrer, a não dar conta de metabolizar o paracetamol. Essa necessidade do uso da glutationa é porque esse plano B, depois que o plano A aqui não deu certo, o plano B é uma reação de alquilação. A gente chama de reação de alquilação. E essa reação de alquilação, para tentar detoxificar o paracetamol, ela vai gerar um composto chamado de composto alquilado, que é NAPQI, N-acetil P-benzoquinona imina. N-acetil P-benzoquinona imina é um composto alquilado que vai precisar da glutationa. A glutationa vai ter que metabolizar o NAPQI. A gente chama de NAPQI, tá? Só que o NAPQI, ele vai saturar a glutationa. E quando saturar, e vai saturar a glutationa, esse composto aqui, ele vai gerar necrose do fígado. Necrose significa morte tecidual. O tecido do fígado começa a entrar em morte.
Não só o fígado, porque a NAPQI também começa a gerar necrose a nível de rim, que é por onde será excretado o produto final do paracetamol, tá? Porque a NAPQI, ela promove o que a gente chama de peroxidação lipídica da célula. Lembra quando eu mostrei aqui que uma célula ela tem na sua composição gordura, que são lipídios? Então, a NAPQI ela promove a peroxidação, a oxidação dos lipídios da célula, desmantelando, desnaturando, destruindo essa célula e gerando então uma necrose, que é o que vai levar esse paciente a uma fila de transplante do fígado, que vai ter que trocar esse fígado por um fígado saudável. Uma das coisas que a gente faz com um paciente que por algum motivo ele tem que tomar paracetamol, é difícil ter uma indicação tão evidente que tenha que tomar, mas é prescrever o suplemento NAC, que eu já fiz inclusive um vídeo aqui, Fernando mostra pra gente, ó, N-acetilcisteína é uma forma de melhorar a ação da glutationa, fazendo com que dê conta de metabolizar a NAPQ por mais tempo, tá? Agora, cabe dizer aqui, ó, que existem combinações com o paracetamol, que são combinações que agravam muito mais o efeito tóxico desse fármaco, tá? A principal aqui é o álcool. É o álcool, tá? Paracetamol e álcool é tão perigoso como pílula anticoncepcional e cigarro, que é uma combinação letal, tá? Então aqui, ó, paracetamol com álcool, paracetamol com benzodiazepínicos, que é uma classe de remédio muito usada para dormir. Hoje a insônia é um problema de ordem mundial, né? Então os benzodiazepínicos, cuidado, se você recebeu um remédio para dormir numa receitinha azul, aquele cheque azul, existe uma grande probabilidade que aquilo ali seja do grupo dos benzodiazepínicos. E aí fazer a misturança aqui, né, com paracetamol é um problema. Isoniazida, tá? A isoniazida, que é um fármaco utilizado para tratamento de tuberculose. Então, pacientes com tuberculose que vão utilizar a isoniazida não podem utilizar paracetamol. E vou dizer uma outra coisa aqui que tem que cuidar, tá? O jejum. A gente muito fala, a gente muito incentiva o jejum. Sim, jejum tem um monte de benefício, só que tem bastante estudo mostrando que durante o jejum existe uma diminuição da ação da glutationa. Então não é interessante fazer jejum, até porque já falei antes, né? Tem que manter bons níveis de glicose para ter bastante ácido glucurônico para que o fígado possa fazer a glucoronidação, que é uma das formas de detoxificação do fígado. Bom, aí para não acabar esse vídeo sem dar uma outra alternativa, quando eu tenho pacientes que estão precisando por algum motivo tomar um analgésico, eu sempre dou preferência por dipirona, porque esse efeito hepatotóxico conhecido do paracetamol não é conhecido da dipirona. O único problema é que existem muito mais pessoas que são alérgicas à dipirona do que ao paracetamol. Então, obviamente, né, sempre tem que perguntar para a pessoa que você está dando o remédio se ela tem alergia à dipirona. E a dipirona usada em dose um pouquinho mais alta, às vezes pode baixar um pouquinho a pressão, mas isso aí a gente resolve botando a pessoa deitada, ok, tá tudo certo, né? Bom, agora aqui, antes de finalizar o vídeo, já que a gente está falando de analgésico e para isso a gente falou de dor, eu tenho que trazer uma informação que não é minha, não estou inventando isso para querer convencer você a começar a meditar, a fazer yoga, a praticar o mindfulness, mas o que a gente sabe? Que existe como você modular a via da dor através de algumas substâncias químicas do nosso corpo que nós mesmos somos capazes de produzir ou de inibir, tá? Por exemplo, a via do glutamato, sempre que você tiver estressado, glutamato é igual a estresse, o que mais aumenta a via glutamatérgica aqui é o estresse. A via do glutamato, ela faz com que você tenha menos resistência à dor.
Então, pessoas com glutamato aumentado, e o que eu disse, o estresse faz isso. E o estresse não é só o estresse do dia a dia, não é só o estresse do trabalho. Quando você passa uma noite sem dormir, você estressou o corpo. Quando você comeu um sanduíche de presunto e queijo, você estressou o corpo, você tomou um refrigerante, um suco de caixinha, um prato de lasanha. Tudo isso são formas de estressar o corpo. Um corpo que está em estresse constante, ele sente mais dor, tá? Tanto que eu já fiz um vídeo aqui falando sobre fibromialgia, que é uma condição em que a pessoa sente muita dor, e mostrei que fibromialgia está associado a um quadro inflamatório, são pessoas inflamadas, tá? Agora, o que a gente tem como contraponto do glutamato? O GABA, que é o neurotransmissor zen, né? O zen, aquele paciente, o monge budista que medita, que está sempre calmo, ele está sempre com GABA aumentado, né? E a outra aqui é a serotonina. Serotonina e GABA também modulam a via da dor, os receptores da dor, de forma positiva, fazendo com que você seja menos sensível à dor. Então, olha aqui, ó, quanto mais você cuidar do teu intestino, quanto mais você cuidar da tua mente, praticando qualquer ferramenta dessas que eu falei, yoga, mindfulness, meditar, você diminui então a tua sensibilidade à dor. Então olha aí, ó, finalizando com dicas esse vídeo aqui. Eu espero que você tenha gostado. E aí eu vou falar uma coisa, né? Sempre que eu termino o vídeo, eu falo, e se você gostou, põe no grupo da família, põe no grupo dos amigos. Por quê? Porque obviamente a gente quer que esse canal cresça, eu quero aqui chegar no quadrinho de 10 milhões, por que não, né? Só que dessa vez não, tá? Dessa vez eu vou pedir para você colocar no grupo da família, no grupo dos amigos e divulgar com o maior número possível de pessoas que você puder. Não é para buscar ibope não, tá? É porque isso daqui é um assunto de utilidade pública e tem muita gente usando paracetamol de forma abusiva sem saber das consequências. Então, você que participa desse seleto grupo aqui de pessoas que busca conhecimento toda semana aqui comigo, você agora tem a obrigação de levar esse conhecimento adiante. Então, eu conto com a sua ajuda. Fica aqui o meu muito obrigado.